Levítico 19, 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então aqui nós temos a recomendação do Senhor de amarmos o próximo como a nós mesmos. Bem, no contexto aqui é o povo de Israel, tá? No contexto aqui são os judeus, ok? Havia uma entrada de estrangeiros em Israel, né? Aqui Moisés escreveu esses livros, os 5 primeiros livros, no deserto, ok? No deserto havia os descendentes de Abraão, pela linha de Isaac, pela linha de Jacó, mas havia estrangeiros, todos aqueles que juntamente com o povo de Israel saíram do Egito, tá certo? Mas aceitaram o Senhor Deus como o seu Deus, o seu único Deus. É claro que alguns infiltraram-se no meio, ok? Inicialmente queriam fugir da situação em que se encontrava o Egito, tá certo? Queriam fugir com o povo de Deus, viram os sinais, né? Viram tudo aquilo que o Senhor fez no Egito, aquelas maravilhas todas, né? Todas aquelas pragas também, né? Viram Deus agir através de Moisés e através de Arão, tá certo? Ficaram impressionados, saíram com o povo de Deus do Egito, mas nós sabemos que eles causaram muitos transtornos, essas pessoas. Não somente eles, mas os próprios israelitas causaram transtornos, né? Mas Deus está falando aqui nesse contexto para o povo dele, para aqueles que iam herdar Canaã, tá certo? Mas observem, pelo entendimento que nós temos no Novo Testamento, que Jesus ampliou significativamente isso. Nós devemos amar o nosso próximo, aquele que está necessitando da nossa ajuda, aquele que está próximo a nós. Amém. Como a nós mesmos. Nós não podemos ajudar aqueles que nós não vemos, né? Aqueles que estão distantes, a ponto de nós não sabermos o que está acontecendo com eles. Nós olhamos ao nosso redor, aquelas pessoas que estão ao nosso redor precisam de nós, tá certo? Então, num contexto aqui, os israelitas entenderam num contexto puramente racial. Quem merecia esse amor eram eles mesmos, ok? Um irmão do outro. Esse é o que eles entendiam que era o próximo. Era aqueles que eram da mesma linhagem que Isaac, da mesma linhagem que Jacó, e todos aqueles que se agregaram a eles e receberam o Deus de Israel como único Deus. Então eles entendiam que era esses que eles deveriam amar. E os demais, né, nós vemos isso mais oportunamente quando nós começamos a observar as indagações do Senhor Jesus em relação à liderança judaica, né? Agora vamos para, então devemos amar o próximo como a nós mesmos. Inicialmente, essa recomendação veio para o povo de Israel, mas hoje, através da revelação plena de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós sabemos que esse amor é para todos. Não importa a crença, a cor da pele, não importa nada disso, não existe preconceito em ajudar o próximo. Quem está precisando de nós, nós devemos ajudar. Ok? Se formos para Deuteronômio, capítulo 6, nós temos o chamar, né? Deuteronômio 6, 5. Vamos ler do 4. Tá? Vamos ler do 4. Diz assim: ouve Israel, ouve, presta atenção, atentamente. O Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então a recomendação, primeiro, que nosso Deus é o único Deus, só existe um único Deus. Não existe mais de um Deus, só um único Deus. Ok? Existe, claro, o mistério da Trindade. Mas aí é um mistério que nós compreenderemos no porvir.
Ok? Por ora, cremos pela fé. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, 3 pessoas, um único Deus. É isso que diz a palavra do Senhor. Vamos agora para o segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 17. A partir do versículo 24, eu não vou ler, mas menciono esse livro, segundo livro dos Reis, esse capítulo 17, do versículo 24 ao 41, para que nós entendamos a rivalidade entre judeus e samaritanos, ok? Tá certo? O rei da Síria, o rei da Assíria, depois de levar as 10 tribos do norte, que era Israel, o nome era Israel dessas 10 tribos, as outras 2 tribos, Judá e Benjamim, passaram a se chamar Judá. Lembram? Depois que Salomão morreu, seu filho Roboão assumiu, houve uma divisão do reino, 10 tribos para o norte, determinado pelo próprio Deus, 10 tribos para o norte, as 2 tribos do sul, a região de Judá, a região de Israel. Essas 10 tribos do norte foram levadas para o cativeiro assírio. Não é Síria, não, é Assíria. Ok? Assíria. Foram levadas para o cativeiro assírio e não retornaram de lá. Samaria, que era a capital do reino do norte, ficou deserto. Aí o rei da Síria resolveu levar muitos povos para habitarem ali em Samaria. Tem até um incidente, apareceu leões, o Senhor nosso Deus mandou leões, não é? Depois o rei da Síria, sabendo disso, mandou sacerdotes, descendentes de Arão, para ensinar o povo como adorar o verdadeiro Deus. Mas houve já naquele momento um sincretismo, eles adoravam a Deus e os seus deuses, aquela confusão. É por isso que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ok? Entendem? Qual é o motivo da intriga, da briga entre judeus e samaritanos? Ok. Agora vamos para Mateus. Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, do versículo 34 ao 40. Nós vamos lemos todos esses versículos, ok? Mateus 22, do capítulo 34 ao 40. Então nós vemos, devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Inicialmente, esse mandamento foi dado particularmente para Israel, mas nós sabemos do Novo Testamento que Jesus amplia esse mandamento para todos os povos, todas as línguas e todas as nações, para todas as pessoas, ok? Para toda a humanidade, tá certo? Vimos em Deuteronômio, não é que nós devemos amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso poder, toda a capacidade que Ele nos dá para amá-lo, entendendo que nosso Deus é o único Deus. Nós vimos no segundo livro dos Reis, capítulo 17, né? O motivo da intriga entre judeus e samaritanos. Tá? E agora, em Mateus 23, 34, Jesus resume a lei e os profetas em 2 mandamentos somente. Isso é belíssimo. Sabe quantos mandamentos um grupo de rabinos contou no Velho Testamento? 613 mandamentos. Quer dizer, Jesus, com a sua sabedoria, né, ele reduziu esses 613 mandamentos em 2. Não é? E os fariseus, então havia inicialmente, esse capítulo 22 é interessante, vem os herodianos, os políticos, tá certo? E tentam Jesus. E Jesus, como sempre, com a sabedoria que lhe é peculiar, saiu por cima. Vieram os saduceus, que era um partido dentro do Sinédrio, que não acredita em ressurreição, que não acredita em anjo, eles só acreditam no que está escrito.
Ok? De forma natural. Eles entendem assim, de forma natural. Tá? Vieram eles, questionaram Jesus. Jesus, com a sua sabedoria, com a sua excelência, deixou eles calados. Agora vem os fariseus. Os fariseus é outro partido dentro do Sinédrio. Tá? Os fariseus é aqueles que mais se aproximam do entendimento que nós temos da palavra de Deus. Ok? Mas eles se desvirtuaram do caminho. É tanto que Jesus, a liderança judaica naqueles dias de Jesus estava comprometida pela corrupção. Tá? Então chegou, e os fariseus, ouvindo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, ok? Doutor da lei, um mestre da lei, também chamado assim, um escriba, ok? Aquele que é professor da lei, que ensinava a lei e também transcrevia a lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Nós não conseguimos amar o nosso próximo se a gente não ama a Deus. Se a gente não ama a Deus, nós não conseguimos amar o nosso próximo. Aí ele diz: mas não basta isso não, porque muitas pessoas, por orgulho, mas eu amo a Deus, eu só obedeço a Deus, homem nenhum não obedeço, não me interessa por ele. Isso não é verdade, deve ser assim. Jesus diz: e o segundo, semelhante, da mesma forma, da mesma essência, do mesmo gabarito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ok? Nós não podemos amar a Deus se não amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então tem uma relação horizontal e uma relação vertical, ambas de mesma importância. Nós não podemos amar o próximo sem amar a Deus, e nós não podemos amar a Deus sem amar o próximo. Deus colocou isso em pé de igualdade. Não é nós sermos condescendentes, passarmos a mão pela cabeça, vermos o erro e deixarmos correr. Isso não é amor. Isso não é amor. Amar implica muitas vezes em repreensão, em disciplina. Ok? Mas tudo com misericórdia, como o nosso Deus faz conosco, misericórdia. Tá certo? Então, Jesus conclui, versículo 40. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tá vendo? Jesus resumiu toda a lei e os profetas em dois mandamentos. Se a gente pratica esses dois mandamentos, a gente pratica os demais, é isso que ele quer dizer. E é verdade. Ok? E é verdade. Vamos agora para Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. A partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 28 até o 34. Marcos 12, 28 até o 34. Vamos ler completo, tá? Esses versículos em Marcos falam com o mesmo teor do que nós vemos em Mateus. Marcos elucida algumas outras questões, completa algumas outras passagens, ok? Diz assim: aproximando-se dele um dos escribas, então nós já vimos lá em Mateus que era um fariseu, ok? Então os escribas, eles poderiam ser tanto fariseus como saduceus, ok? Mas esse aqui era um fariseu, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, porque aquela mesma questão dos saduceus, ok? Perguntaram a Jesus: se um homem, se uma mulher casa-se 7 vezes, pois seus maridos morreram, na ressurreição, ela vai ser esposa de quem? É uma pergunta deles, né? Aí Jesus: vocês de fato ignoram o conhecimento de Deus, né? Vocês não sabem
como é o reino de Deus depois que partirem daqui. Porque nós seremos, as pessoas, os seres humanos, nós seremos como os anjos, né? Não existirá mais casamento, ok? Então a pessoa pode ter casado 30 vezes aqui, lá no céu, se ela se arrepender dos seus pecados, né? Cada 30 vezes. É complicado, né? Ah, é? Ela foi pro céu. Tem algum problema aí. Se todos os maridos da pessoa, se todos os cônjuges morrem, tem um problema aí, né? Não sei, é um negócio esquisito. Ai, meu Deus. Mas se ela se arrepende, aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, sua vida se esforça, etc. Não mesmo quando está no último suspiro, aceita Jesus, ela vai para o céu e lá, se encontrar os maridos, ex-maridos, os defuntos, né, os viúvos, sei lá, ela não vai pertencer a nenhum deles, ok? Seremos como os anjos do céu. Bem, esse escriba queria tentar o Senhor Jesus. Ele pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Todos eles, os herodianos, os saduceus e os fariseus, queriam pegar Jesus em algum equívoco da lei, para poderem condená-lo, para poderem desqualificá-lo e até mesmo condená-lo, ok? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Muito parecido com o que está escrito lá em Deuteronômio. Em Mateus, no resumo, né? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante, da mesma forma, né? A este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que é um só Deus e que não há outro além dele, e que amar-o de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não estais longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Agora vamos para o nosso objetivo, Lucas capítulo 10. Vamos agora para Lucas capítulo 10. Então, os dois grandes mandamentos do qual dependem toda a lei e os profetas são: primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, né? E o segundo, semelhante a ele, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ok? São os dois mandamentos dos quais dependem toda a lei e os profetas. Então, Lucas 10, a partir do versículo 25, a parábola do bom samaritano. Que tipo de amor samaritano, que tipo de amor é esse que nós estamos comentando aqui? Que tipo de amor é esse? É o amor sexual, é o amor fraternal? Que amor é esse que nós estamos comentando agora? Bem, nós sabemos que o amor sexual só é possível entre um homem e uma mulher. Acabou. A Bíblia, no princípio, era assim: Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, ok? Então, o amor sexual é assim. O amor fraternal nós sentimos pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, etc. Né? Que é uma vertente do amor maior, que é o amor de Deus. Mas o ser humano tem esses dois tipos de amores, né? Esse amor que o samaritano tem, que Jesus está nos ensinando, é um amor que nós só encontramos na humanidade quando o Espírito Santo de Deus nos leva a amar dessa forma. Ok? Esse é o tipo de amor que é um amor sublime, um amor excelente. É um amor de Deus. Vamos analisar o texto, vamos ver que é isso mesmo que acontece aqui. Diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, um escriba, um fariseu, ok? Tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? É claro que não está dito aqui
talvez não, esse doutor da lei não seja propriamente um fariseu, por isso é um saduceu também, tá certo? Ok? Por quê? Porque esse episódio aqui, ele é um episódio um pouco distinto dos episódios que nós vimos lá em Mateus e que nós vimos em Marcos. Tá certo? Esse que eu estou falando que ele é fariseu, mas ele poderia ser também um saduceu. Tá? Um doutor da lei, ok? Vamos entender assim? Tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bem, por que ele fala a vida eterna? Certamente porque ele ouviu Jesus falar. Os judeus não têm o entendimento de vida eterna que nós temos. Né? Eles acreditam na ressurreição dos mortos, no último dia. Né? Lembram que Marta falou para o Senhor Jesus: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, aquela coisa toda. Né? Aí Jesus, por quê? Mas eu sei que o Senhor pode ressuscitá-lo, ela diz. Mas a ressurreição que os judeus entendiam é um tanto quanto distinta do nosso entendimento sobre a ressurreição. Nosso entendimento sobre a ressurreição é como a de Cristo. A gente ressuscita para nunca mais morrer. Tá certo? Nós recebemos um corpo glorioso, ascendemos aos céus também. Como Jesus está no céu, nós iremos ao encontro dele. Tá certo? Nós ressuscitaremos com um corpo glorioso. Um corpo não é sujeito à morte. Tá bem? Mas os judeus, de uma certa forma, eles criam uma ressurreição dos mortos. Então, o mestre, o doutor da lei pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Jesus, que está escrito na lei? Como lei? Jesus retrucou a ele, né? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso aqui é o doutor da lei respondendo a Jesus. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eles entendiam assim. Aí disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Viverás eternamente, se cumprir com esses dois mandamentos. Como nós vimos lá que Jesus resumiu, talvez esse doutor da lei estivesse no mesmo momento que Jesus falou aquilo, que toda a lei e os profetas se resumem em dois mandamentos, tá certo? Agora, ele, o doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Lembremos que para o judeu, o próximo era o seu irmão, que vem da mesma linhagem, ou então aquele que aceitou, agregado próximo a você, que aceitou o Deus de Israel como único Deus. Para eles, o próximo é esse. Aí Jesus aqui amplia o entendimento do próximo, no sentido de dizer: olha, todo aquele que está no alcance da sua ajuda, do seu ministério, do seu serviço, esse é o próximo. Não importa que povo é, de que língua fala, de que nação é, que credo é, não importa. Estamos ali para ajudar. Né? Aí, Jesus responde com uma parábola. Né? Já vimos muitas parábolas aqui, entendemos o que significa parábola, porque Jesus usava parábolas. Okay? Aí Jesus respondeu dizendo-lhe: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Bem, Jesus não fala se esse homem era judeu ou não, mas certamente ele deveria ser judeu. Ok? Ele estava indo de Jerusalém para Jericó, era uma estrada comercial, tá bem? E espancando, se retiraram, deixando o meio morto. E ocasionalmente, então estava um homem lá precisando de ajuda, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Sacerdote aqui é descendente de Arão, que serve como sacerdote no templo, ok? Aquele que deveria demonstrar amor.
Sacerdote. Aquele que representava o povo diante de Deus. Não existe mais sacerdote, ok? Na nova aliança não existe. Jesus nos fez a todos nós reis e sacerdotes. Nós temos o sacerdócio universal de Cristo. O sacerdócio nos pertence. Como assim? Nós podemos entrar na presença de Deus, ok? A todo momento, em nome de Jesus. Nós nos representamos diante de Deus, em nome de Jesus. Quando nós falamos, Senhor, dirigindo uma palavra a Deus, a oração a Deus, em nome de Jesus, nós já estamos no Santo dos Santos, nós já estamos aos pés do Senhor, diante do seu trono. É assim que nós devemos entender a oração em nome de Jesus. Tem uma autoridade dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Deus assim desejou. Então não temos mais representantes. Eu não sou representante de nenhum de vocês aqui diante de Deus. Vocês são representantes de si mesmos. Minha função aqui não é ser sacerdote, não. O sacerdote ficou para trás. É um grande equívoco da igreja católica romana, é isso. Não existe sacerdote mais. Se veste com indumentária, aquela coisa toda. Né? Sepulcro caiado. Né? Mestres no engano da falsidade são estes. A verdadeira, o que nós devemos saber da palavra, o que é verdade, está aqui na Bíblia. Certo? A Bíblia aqui nos diz. Então, esse sacerdote, vendo o homem ensanguentado, passou de lá. Talvez ele pensou, eu vou servir no templo, vou pegar em sangue alheio, ou então vou perder meu compromisso. E saiu de lá. Aquele que deveria ajudar. Principalmente, supondo que aquele homem era um judeu, que era o irmão dele. Cadê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não, cadê? Hein? Então o próximo não é aquele por linhagem racial, não é aquele por linhagem consanguínea. Esse não é o próximo. Okay? Simplesmente. Também, mas nós ampliamos esse entendimento. Jesus amplia aqui na palavra de Deus. Tá? E de igual modo também o levita. Levita é um descendente de Levi, e nós sabemos que os levitas servem no templo. Esse também deveria entender muito bem o que é o amar ao próximo como a si mesmo. Não foi o que ele fez? Chegando àquele lugar e vendo, também passou de lá. Cadê o amar ao próximo como a si mesmo? Vamos entender aquele homem, vamos supor que aquele homem seja um judeu, que tudo leva a crer que era um judeu. Jesus não ia falar dessa forma se ele não fosse confrontá-los com a lei, ok? Como estava escrito, com a lei de Moisés, está certo? Então certamente aquele homem que Jesus estava se referindo era um judeu, ou seja, da mesma raça deles, e eles nem deram atenção, tanto o sacerdote quanto o levita. Mas um samaritano, né, que os judeus detestavam, né, que os judeus nem queriam conversa com o samaritano. Lembra da mulher de Samaria que Jesus, né, em João 4, a mulher samaritana, né? Há uma rivalidade. Nesses dias havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Nós vimos isso. Por que isso? Está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 17. Ok? Nos diz por que isso. Tá? Porque essa intriga toda. Mas o samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, se aproximou. Ó, e vendo, moveu-se de íntima. E onde está o segredo? Íntima compaixão. Se colocou no lugar dele. Se fosse eu, se fosse um amigo meu, um parente meu, alguém que eu amo nessa situação, eu não gostaria que alguém viesse e ajudasse. Esse sentimento vem de Deus. Nenhum ser humano pode ter um sentimento desse se Deus não o inspirar, não o iluminar para aquele tempo.
É aí está íntima compaixão, misericórdia. Se colocar no lugar do outro é empatia também. Ali era o filho de alguém que estava ali precisando da minha ajuda, e eu poderia ajudá-lo, como sacerdote poderia, como levita poderia, e me deixou a obrigação de fazer isso. A lei diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eles eram representantes diretos da lei. O samaritano. Então, mais uma evidência de que aquele homem era um judeu. Não, Jesus falaria assim. Talvez alguém estivesse ouvindo, quando Jesus estivesse falando essa parábola, talvez ele identificou uma situação que ele para aqui. Talvez esse sacerdote estivesse lá, ouvindo Jesus falar. Não quer dizer que as parábolas que Jesus contava eram fatos históricos, não quer dizer isso. Mas vamos supor que pode acontecer, né? Que Jesus está retratando um episódio que uma ou mais pessoas daquelas passaram por ele. Podemos pensar dessa forma. Nada nos impede. Okay? Mas em geral as parábolas não precisam ser fatos históricos. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite, olha o cuidado, e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Íntima compaixão, misericórdia. Porque a íntima compaixão nos leva a entender que poderia ser nós que estivéssemos naquela situação. E o que nós gostaríamos que alguém fizesse por nós, né? Lembram da regra áurea? A regra áurea do Evangelho? Aquilo que você deseja que os outros façam para você, faça primeiro para os outros. A lei áurea do Evangelho. Foi o entendimento desse homem. Certamente ele era um viajante. Certamente ele fazia muitas vezes aquele trajeto entre Jerusalém e Jericó. Poderia ter sido ele naquela situação. Ok? Então tinha alguém ali que precisava dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, 2 denários, e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que te mais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Bem, vamos fazer algumas suposições. Primeira suposição: esse samaritano nunca tinha visto esse homem. Que amor é esse? Não pode ser amor fraternal, de convivência, não pode ser amor de convivência. Amor de Deus. E vê um semelhante seu, que descendem dos mesmos pais, Adão e Eva. Todos nós descendemos de Adão e Eva. Todos nós descendemos de 2 pessoas, as mesmas pessoas. Toda a humanidade. Então todos nós temos esse relacionamento. Todos nós temos o sopro de vida de Deus em nós, que nos transformou em almas viventes. Todos nós. Não importa se somos pretos, brancos, amarelos, azuis, sei lá a cor. Devemos amar uns aos outros. Se tem beição, se tem narigão, se tem nariz afilado, ou boca pequena, boca de chira, como chama a minha família. Boca de... Quase não tem lábios. Aí minha família é caracterizada por boca de chira. Eu não sei o que é chira. Tomara que não seja meu palavrão, né? Eu não sei o que é chira. Só sei que é esse formato da boca. O lábio de cima é bem fininho, de baixo um pouco grossinho, mas a boca lá pra mim. Não importa não, gente. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É claro que o homem que ainda não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, não tem o entendimento que nós temos, esse amor que nós temos, já desfrutamos dele e compartilhamos com os outros. Como aquela mulher do vídeo que o irmão Jorge colocou. Isso, pois é. Lindo aquele, né? É, porque ele, na moto, né, com a moto cara, e ele fingiu que
ficava sem gasolina e ela mercado vendendo a balinha dela ali, não mediu esforço, né? Não. Porque se fosse outra, ia chegar. Toma 10 reais, dá para botar gasolina para você chegar em casa. Dá para chegar em casa com 10 reais, não dá uma moto? Não. Quer dizer, ela também é inteligente. Não dá uns 30, né? Que ela tinha. Não, vou dar 10, que eu sei que com 10 ele chega lá. Mas é isso, ela não mediu Esforço para ajudar. Então, quem era o próximo dela? É essa pessoa que estava precisando de ajuda. E nem julgou o valor da moto dele, né? Não, nem julgou, nem. Você está precisando? É isso que você está precisando? Eu tenho como lhe ajudar. Pouco mais tenho, dá para você chegar lá. E é assim que nós devemos ter essa preocupação, entende? Muitas vezes a gente anda tão distraído com tantas coisas. Então a pessoa precisando da gente, aqui a gente. Agora é claro que nós devemos também ter discernimento, né? Tem pessoas também que querem nos enganar. Tem que ser bom, não deixa, né? Pois é. Tem que ter uma série de discernimento. Não é também assim, né? A pessoa fica na porta da entrada de uma agência bancária, com a criança no colo, sentada, pedindo ajuda, bota a criancinha, né? Justamente para. Muitas vezes não é nem filho da pessoa, né? É o filho de alguém que ela conhece só para fazer figura. Né? Eu vejo isso muito na Getúlio Vargas, tem muito dessas coisas, no semáforo, né? Uma vez em Recife, mas pela Caxangá ali, a gente parou no semáforo e viu um rapaz, ó, um negócio todo maltrapilho, né? Todo maltrapilho. Aí eu ficava olhando para ele, algumas vezes eu ajudei, né? Uma vez eu ia saindo da universidade e não pude fazer o retorno debaixo do viaduto da Caxangá. Eu tive que ir por de trás pela Sudene, o prédio da Sudene. Quando eu estou passando, quem eu vejo? Todo bem vestidinho, chapéu branquinho, roupa branquinha, uma cerveja e um copo na mão. Esse dito. Eu até parei, será que é ele? Ah, era ele mesmo. Ele mesmo. Entendem como são as pessoas? A gente tem que conhecer a história da pessoa para ajudar a pessoa. Não é assim simplesmente ajudar. Não é? Numa situação dessa não tem jeito. Se uma pessoa caída, ensanguentada, ele não pode fazer essas suposições todas, né? Tem que ajudar. Mesmo que aquela pessoa ali seja, depois a gente descubra que ela é uma pessoa, um bandido, né? que era acostumado a fazer isso que fizeram com ele, né? Ou então desonesto, não importa, a gente ajuda. Certo? Porque está no nosso campo de ação ministerial, né? De serviço. Ok? Então, o samaritano poderia nunca ter visto aquele homem antes. Ou então poderia ser alguém que o insultou em Jerusalém, por ser um judeu e ele um samaritano, o insultou lá em Judá. Sai de perto de mim, vocês não prestam. Foi esse que ajudou eles. Então nós temos pelo menos essas duas suposições, hipóteses, não é isso? Mas nós temos que ajudar. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Vai e faze da mesma maneira. Então é isso. Jesus nos ensina a extensão do amor ao próximo. Não existe restrição no amor. E mais, por mais que nós amemos, nós sempre seremos devedores do amor. Nós sempre estaremos devendo o amor. Né? O amor, ele tem essa proporção, o amor de Deus tem essa proporção. Né? É infinito, é ilimitado. Quanto mais você ama, mais você entende que precisa amar. E assim, você se dá plenamente. E quando você ama com esse amor, inevitavelmente você vai amar o seu cônjuge, a sua família, os seus amigos, todos que estão ao seu redor, você vai amar. Esse amor é um amor excelente, é o amor que se distribui com os demais amores, que são as noções da filosofia grega que nós temos: o amor eros, o amor sexual, e o amor filéu, o amor fraternal. Esse aqui é o amor de Deus. Certo? Agora tem muitas pessoas que tratam mesmo de fora de casa, mas dentro de casa trata mal.
Esse caso, né? Fulano tal é legal, gente boa. Mas quando ouve os filhos, a esposa, os familiares dizendo, né? Aí o contexto já é outro. E tem o contrário também, né? Tem o contrário também. Tem as pessoas que tratam muito bem os seus familiares. E os de fora. E os de fora, por exemplo, todo bandido tem mãe, né? Tem pai, né? Tem irmão. Né? Muitas vezes trata bem o seu pai, os seus irmãos, né? Mas com os demais, é tiro, né? Trafica droga, é desonesto, é estelionatário. Né? Os demais não merecem, não. A família dele que merece. Então nós temos essas questões, mas devemos amar com esse amor, principalmente nós. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, diz que Jesus derramou o seu amor em nossos corações, através do seu Espírito. O Espírito de Deus habita em nós, nós temos capacidade de amar com esse amor, mesmo que o outro não mereça. Não importa o outro, nós devemos amar. E o amor, ele é tão penetrante, ele desestabiliza, que você amando uma pessoa que você sabe que não merece, futuramente aquela pessoa vai entender o amor e vai amar também. O amor é contagiante. Você demonstra amor, você quebra as forças do outro. Quebra as forças. O outro vai pensar, um dia pode ser que demore. Mas um dia vai pensar, a pessoa vai pensar, puxa, de fato eu não mereço, mas fulano, beltrano, cicrana, beltrano. E às vezes a gente também não sabe nem explicar, né? O sentimento que tem de amor. Porque às vezes a gente. Deus. Você dá uma criança, você pega amor àquela criança, você dá alguma explicação. Por que eu amo tanto? Né? E a gente não sabe. O amor, nós precisamos usar a razão, as prerrogativas humanas para entender o amor. A gente ama e pronto. Alguém duvida que irmã Dulce amava? Amava. Que muitos desses que fazem caridade amam. Mas devo lembrá-los, o amor de Deus tem que causar no outro conversão, arrependimento. Tem que causar no outro restauração de vida. Se aquilo que nós fazemos por amor não chega a esse patamar, então não é um amor, não é um amor que leva o outro a reconhecer a Deus. Esse é o verdadeiro amor. É por isso que nós amamos, mas nós sabemos repreender, disciplinar. Quando a outra pessoa está errada, chega e diz, nossa, está errado. O caminho não é por aí não, é o que a palavra de Deus diz. Tem que viver dessa forma. E dando testemunho, além disso. Né? Aí o amor eficaz. Porque o amor que vai produzir no outro o arrependimento, né? A restauração. Ok? Vai religar o outro a Cristo, vai religar o outro a Deus através de Cristo. Então, se eu pratico o amor de Deus, e a outra pessoa não se converte, né? Morre desejando continuar nas outras religiões, ou mesmo morre dizendo que Deus não existe, eu não vou ser o objetivo. Né? Não é que o amor, não é que eu esteja sendo falso, né? Não é isso. Mas não é porque Deus escolheu, né? Deus tem a eleição. Deus escolheu a quem faria parte do seu povo, não tem jeito. A predestinação é fato, não tem jeito. A eleição, ok? A predestinação, não tem jeito. Então Deus já sabe Deus conhece aqueles que pertencem a Ele, não tem jeito. Agora você dá o amor, porque você não sabe quem é o eleito. Ninguém sabe aqui. Eu sei que eu sou, que os irmãos com quais eu convivo aqui são os eleitos, mas eu não sei as pessoas de modo geral. Então esse amor eu dou para todos. Certo? Também não podemos ficar com a consciência pesada, sabermos que alguém que a gente ajudou, que a gente demonstrou amor, não é por aí. Não aceitou Jesus. Certamente porque não era eleito, não era escolhido. Aquele que é escolhido por Deus para fazer parte do seu povo, quando sente o amor de Deus, já se converte. Primeiro, entende que é pecador, precisa de Salvador. Deus já dá uma predisposição a essa pessoa de aceitar Cristo como seu Salvador da sua vida. Deus já dá essa predisposição. Né?
que os reformados chamam de vocação eficaz. Né? É um dos 5 pontos da reforma do calvinismo, né? Dessa linha calvinista. Então é assim, gente. Nós devemos demonstrar o amor de Deus por todos, indiscriminadamente. Tá certo? Pai Santo, Pai querido, te agradecemos pela tua bendita palavra, Pai. Continua a nos ensinar, sermos como tu queres, Deus. Que nós deixemos de lado o nosso querer, a nossa vontade, Pai. E passamos a pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que vêm de ti, Pai Santo. E olharmos para as pessoas e